Eu preciso fazer um teste de áudio também. Só porque eu tenho certeza de que está tudo correndo como deve. Certificando que não só o vídeo está indo, mas o áudio também. Parece que sim. Mas até que eu veja. Opa. Deixa eu ver se o áudio tá ok. O áudio tá ok também. Então pronto. Tirei minha dúvida. Puxa vida, como é difícil configurar essas coisas. Mas parece que eu consegui. Agora, marcar um ponto inicial para o editor. מן הפחדנות שמסתתרת מאמיתות חדשות, מן העצלות שמסתפקת בחצי אמיתות, מן היחירות שסוברת שיודעת את כל האמת לאמיתו, דיין האמת יצילם. ככתוב, בידי הפקיד רוחי פדית אותי אדוני אל אמת. כן יהי רצון. Bezrat Hashem, Naseh Venatzliach, nós retornamos ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim. E nós estamos no primeiro tomo da obra e paramos no processo de investigar o capítulo 35. Então, para trazer a memória, já que nós tivemos recesso, né? Esse capítulo 35 é aquele que tem o título dos dogmas. E o Ramban entende dogmas aqui como aquilo que se pensa ser verdade. Portanto, o entendimento do Ramban dos dogmas não é o entendimento popular dos dogmas. Ou seja, nós não estamos falando especificamente de conceitos teológicos, tal qual formulados do jeito que a maioria está acostumado. Nós estamos falando daquela percepção que ele disse que nós devemos dar ao principiante. Aquilo que se pensa ser verdade são as crenças populares. E aí o Ramban está fazendo uma distinção sobre as ideias que nós pensamos ser verdade, os dogmas, e aquilo que de fato é verdade.
e que nós devemos separar esses dois assuntos. Existem conceitos básicos que nós falamos para a pessoa que está iniciando e que não são o que ela está ouvindo, mas que nós temos que falar mesmo assim. Porque eles são orientações gerais através das quais o iniciante vai começar a fazer seus questionamentos. Então o Rambam nos deu 6 pontos, dizendo que esses 6 pontos são conteúdos que você fala para o iniciante, embora não seja o que pareça. Os 6 pontos, então, relembrando, né, é sobre a existência do divino, que para o Rambam é a existência peculiar do divino, e há uma diferença aí, entre simplesmente dizer que Deus existe, como se isso significasse alguma coisa, porque com um pouquinho de reflexão se percebe que isso significa muito pouco. E aí, o segundo ponto é o ponto da unicidade do divino, que também no Rambam quer dizer a unicidade absoluta do divino. Isso também é um conceito que é totalmente diferente você dizer Deus é um. Isso mal quer dizer alguma coisa. Na verdade, há até uma razão histórica de por que o divino, na nossa tradição, é chamado de o um. E tem a ver muito mais com a relação dos hebreus com os dominadores assírios do período do primeiro exílio do que exatamente com o conceito teológico. Então quem quiser saber mais tem que ir lá no nosso grupo do Facebook e relembrar esse material. É só colocar na busca lá por estudos sobre a unicidade que você verá estudos sobre isso. O terceiro ponto é o ponto da incorporalidade do divino, que também na boca do ignorante dizer Deus não tem forma ou Deus não tem corpo é uma coisa, e outra coisa é você entender isso de uma maneira tal que você negue, inclusive, as concepções mistificadas a respeito disso mesmo. O conceito da perfeição do divino, que tem mais que ver com a leitura correta dos atributos sobre o divino que aparecem nos textos proféticos, do que exatamente um conceito teológico de perfeição do divino, como se nós soubéssemos o que perfeição significa. Não sabemos, né, na verdade. Então falar isso é como não falar nada, perceba, mas mesmo assim é um apontamento. A concepção do divino como origem do universo é o quinto ponto, que você fala desse jeito para o ignorante, embora, como ele não entende sobre como a providência funciona, ele mistifica esse processo. Ele acha então que o universo é produto de mágica, né? E o sexto ponto é a concepção da veracidade da profecia, isto é, da relação do ser consciente, daquilo que somos, com o divino, que na mente do principiante, na verdade, tem mais que ver com uma espécie de poder mágico que algumas pessoas teriam, líderes religiosos em geral, eles imaginam, de ter algum contato com o divino que qualquer outra pessoa também não tenha, né? E não é isso que o Rambam quer dizer com isso, com profecia. Mas esses são 6 pontos que você fala para o principiante. E nós viemos elaborando sobre isso. E eu também acrescentei algo que não está, na verdade, no guia, mas para onde o Rambam alude, que são esses conceitos relacionados à profecia e tal. Então, só para relembrar, esse texto, então, Misudei a data, ele começa falando, né? A parte fundamental da data. Eu não traduzi data porque justamente eu queria bater nesse ponto. Fizemos isso na última aula, mas é importante fazer toda vez que tem oportunidade de fazer. Dat é o jeito que nós chamamos a religião. Mas dat quer dizer costume. Literalmente mesmo. Coisa com que você está acostumado. Aquilo que você faz sempre, você está acostumado. E é muito importante saber que dat é isso. Ou seja, que o nosso entendimento de religião ou do religioso é simplesmente aquilo que você faz por hábito, por costume. Não é nenhuma palavra pomposa de salvação do mundo, nem de religar o homem com Deus. É simplesmente os seus hábitos. Sua religião são seus hábitos. Você acordar de manhã, tomar café, é um rito religioso. Você faz isso todo dia, se você faz isso. Estou falando de mim, no caso, né? Eu faço isso. Acordar, tomar um café. Entende? É um rito. Porque todo dia se faz isso. Né? Todo dia você transformou o ato, por exemplo, da higiene matinal, né? Escovar o dente, num rito para você fazer isso. Isso que você repete constantemente é sua data.
Então, o povo de Israel tem uma data, um costume. E é claro, você então já entendeu, que toda data muda. Vai passando o tempo, novos hábitos são adquiridos, velhos hábitos são abandonados. Então, data não é uma coisa fixa. Entende? Para a pessoa dizer assim, eu tenho a minha religião é isso, minha religião não é aquilo. Não, ninguém tem uma religião nesse sentido aí. Entende? Porque aí é o fanático que faz isso. Data é um costume, você tem esse costume. E aí existem costumes que são tão universalizados numa determinada população que eles ganham a população toda. Aí vira a data daquela população. Esses são os costumes. Então ele falou assim, uma parte fundamental, Miesudei Adat, é ledá, é saber, veja que nunca é acreditar, leamim, nunca é isso, nunca é crer em nada, é saber, ledá, shael menabe et bnei adam. Que a El, a força, que no caso é a força divina, ela concede profecia, ou ela se comunica, ou ela outorga comunicação aos filhos dos homens, ao Bnei Adam. E ele usa Bnei Adam não no sentido genérico, teologizado, que é aquela ideia do ser humano, né? Não, ele está falando de um tipo específico de ser humano, que é o ser humano desperto. É só esse ser humano que é chamado Bnei Adam. Então o Maimônides ele escolhe muito bem as palavras, né? Então o divino não concede profecia para um ser humano inconsciente. Para o Ramban isso seria tão impossível, ele chama o ser humano inconsciente de ignorante, né? Para o Ramban isso é tão impossível quanto você imaginar um sapo profetizando, tipo um cachorro, tipo um papagaio, tipo, entendeu? Não, isso não acontece. Então não é a questão de ser humano, enquanto pessoa humana, é a questão de você ser desperto. Só o desperto merece o título de Bnei Adam. E então ele fala, é uma parte fundamental saber isso. O despertar, ele tem que ver com profecia. É sua conexão com o divino. E não poderia não ser isso, na verdade, né, na visão do Ramban. Mas a profecia não desce a não ser sobre um Bnei Adam que se preparou para isso. Então ele começa a dar qualidades para essa pessoa. Então ele diz que é Chacham Gadol. É um sábio, né, um grande sábio. E ele é Gadol, né, no sentido de que ele é muito sábio mesmo. E a questão toda é uma discussão que se faz a respeito do que é ser uma pessoa sábia. Né? Nós falamos sobre isso em aulas anteriores, sobre essa questão de você ter uma noção do que sabedoria significa. Sabedoria não é ter coleção de livros, não é ter biblioteca atrás, não é... Nada disso é sabedoria. Sabedoria tem a ver muito com seu estado de consciência, do quão desperto você é, do quão lúcido você é, do quão capaz você é de ver o Yetzer Hará em você mesmo. Em você mesmo, não no outro. No outro é fácil. Em si. A capacidade de observar o Yetzer Hará, a capacidade, portanto, de, ao observar, não se identificar com isso, a capacidade, então, de ter um olhar sobre o mundo que não seja um olhar de julgador, de juiz, mas de observador. O que não quer dizer que você abdica de determinar o que é correto, o que não é correto, o que é justo, o que não é justo, o que é verdadeiro e o que é fraudulento. Você só não determina as coisas na sua imaginação, na sua mentalidade, como bem e mal. Que a sabedoria é isso. A sabedoria é você conseguir enxergar o mundo sem o rótulo de bem e mal. Sem isso. Mas para você fazer isso de fato, você tem que estar lúcido e, portanto, sábio. Então, sábio é sinônimo de lúcido. Não sinônimo de crente, não sinônimo de que diz que leu muito livro e essas coisas que as pessoas atribuem né, o título, o diploma, como se isso significasse alguma coisa. Né? Nesse ponto, não significa. Então ele é iminente nessa sua expressão, digamos então, de sabedoria. E aí isso afeta o seu comportamento, né? Então ele é dotado dos princípios morais, ele é possuidor de um saber, pronto a sempre compreender e alcançar, ou seja, uma pessoa aberta ao conhecimento, no caso, né? E ele ganha, o Ramban diz, Kedushá, ele ganha santidade, ou seja, ele se distingue. Que santidade também não é nenhuma palavra mágica, né? Santidade só quer dizer distinção. Você não ser uma pessoa
como se você não tivesse a sapiência, o conhecimento de fato. Sabedoria tem muito mais que ver, e santidade tem muito mais que ver com esse grau de lucidez que a pessoa tem que nutrir para ter uma visão lúcida da realidade como ela é. E isso é uma coisa muito, muito peculiar. Deixa você, digamos assim, vivendo de uma maneira muito distinta. E é nesse ponto aí que a gente bate quando fala de santidade. Separado do público em geral, segue os caminhos obscuros dos tempos. Ou seja, porque a mentalidade, como falamos em outras aulas, é um conceito temporal. Basicamente, a mentalidade é aquilo que faz com que nós vivamos ou no passado ou no futuro. E aí a gente sai do momento presente, que é onde a divindade está, onde a divindade é percebida, onde o divino se manifesta. Então, quando eu digo que o divino não se manifesta no passado, eu quero dizer que o divino não se manifesta na memória. Ou seja, que o divino não é um fenômeno mental. Ele é um fenômeno da realidade. A memória é um fenômeno mental. Não é um fenômeno da realidade. Portanto, não tem nada que ver com o divino aquilo que você lembra. Também não tem que ver com o divino aquilo que você deseja, aquilo que você projeta. Então só tem que ver com o divino aquilo que de fato acontece. Então por isso que as pessoas que não seguem esses caminhos, seguem os caminhos obscuros, ou seja, de entendimento obscuro, é o obscurecer do tempo. Esse é o ponto que deve chamar nossa atenção, o obscurecer do tempo. Então ele cuida de si mesmo, porque isso é uma coisa que requer constante atenção nossa. Treinando sua nefesh, que é portanto sua vida toda, seu corpo, sua mente, para não dar atenção a nenhum pensamento nos assuntos ociosos, ou seja, tudo que tem que ver com o passado e futuro, nem as vaidades e fantasias do tempo, ou seja, as memórias e os desejos, para entender as inteligências sagradas e puras, e aí ele está falando evidentemente dos conceitos da visão aristotélica de mundo, estrelas, astronomia naquela época, e os movimentos do universo, né? Essas são as inteligências separadas que Aristóteles falava. Portanto, ele está dizendo que essa pessoa que ele está idealizando é uma pessoa que se interessa por estudar a realidade, por estudar, por exercer o conhecimento, como se fosse. Né? É mais nesse sentido do que em qualquer outra coisa. E aí, essa pessoa penetra no escopo da sabedoria do santo. Veja, esse é o caminho que faz. Qual é a sabedoria do santo, então? Como o mundo real realmente funciona. Porque para que eles estudavam no mundo antigo astronomia e o movimento dos astros? Eles queriam entender como o mundo realmente funciona. Hoje, nós temos métodos ainda melhores para isso, que são através das ciências que foram desenvolvidas. Física e química e astronomia, propriamente dita, que não é mais essa aristotélica, elas são o caminho através do qual nós entendemos mais e melhor como o mundo real funciona. Esse entendimento aí é que o Rambam está dizendo que é o entendimento do santo, a sabedoria do santo, bendito seja. Portanto, a sabedoria do santo não é tipo você colecionar crenças em coisas absurdas. Não tem nenhuma relação com você acreditar em coisas sobrenaturais, não tem nenhuma relação com você acreditar em fantasias. É mais você expandir a sua própria consciência para ter um melhor entendimento do mundo real. É mais isso do que qualquer outra coisa. E desde a primeira inteligência até o cume da Terra, para saber deles e a sua grandeza, perceba que de novo ele está falando do conceito aristotélico de universo, né? Imediatamente a influência sagrada repousará sobre ele. Portanto, o que ele chama de influência sagrada, o Ruach, né? O Ruach HaKodesh, a influência sagrada, tem que ver com o seu grau de entendimento do mundo, o seu grau de entendimento da realidade, o seu grau de entendimento de como as coisas no mundo real se desenrolam e como você lida com a providência. Sua aceitação do momento presente, portanto, e a sua harmonia ao se relacionar com isso. Perceba que é uma coisa, então, prática. Não é uma coisa para você ter dentro da sua imaginação. Aqui a imaginação não é necessária. Porque para lidar com a realidade,
a imaginação não é necessária. Perceba isso. Né? E quando o Ruach, né, o Ruach HaKodesh, essa influência sagrada, repousa sobre essa pessoa, sua Nefesh está se mesclando com os mensageiros do grau da esfera chamada homens. Então, o Rambam separa os Malachim em manifestações que representam expansões da sua percepção do divino no mundo. A percepção primeira é a chamada Ishim, homens. Então isso, veja, sua Nefesh se liga ao Malach, significando o quê? A sua percepção disso é uma percepção tal que é uma percepção quase que corporal, uma percepção, portanto, com seu corpo inteiro e não só com a sua cabeça. Não é uma percepção com a sua cabeça, no sentido de que você imagina isso, mas você percebe isso no seu corpo. A primeira percepção do divino, digamos, o primeiro grau de aprofundamento de percepção do divino, ocorre quando você tem uma maior e melhor percepção do seu próprio corpo. E essa percepção do corpo, dos sentidos, é chamado Ishim. É o primeiro grau da esfera que o Rambam vai classificar como sendo assim aqueles graus que você vai aprofundando no entendimento do divino. E esses graus de entendimento, portanto de experiência, porque veja que esse entendimento não é um entendimento intelectualizado, mas um entendimento vivido, esse entendimento que é experiência, isso é um Malach. Então aí você já tem como que o Rambam entende um Malach, né? Que as pessoas popularizam como uma figura mágica, um fantasma, alguém de saia com asa, aquela coisa toda que a gente já falou. E o Rambam não. O Rambam entende um Malach como sendo uma experiência que você tem com o divino. Quando um profeta vê o Malach representa a experiência que ele está tendo. Por isso o título do Malach, no caso, que denomina, então, aquela experiência. A missão, portanto, que diz, o Malach tem uma missão. A missão é ele mesmo, ou seja, seu próprio nome, ou seja, aquela própria experiência. A experiência é o Malach. Então o Malach não é um fantasma. O Malach é a sua experiência. E a primeira experiência, então, que a pessoa que segue esse caminho, é a chamada Ishim. E aí ele diz, e ele será transformado em outro ser, porque essa experiência em si só já é transformadora. Você não se torna algo mágico, mas você se torna uma outra pessoa. Sua percepção de mundo nunca mais é a mesma depois disso. E aí o Rambam diz, e compreenderá seu saber de um modo que não sabia antes. Por quê? Porque uma coisa é você ler no livro, outra coisa é você ter a experiência. Sua compreensão disso é tal que ela não se compara a nada que você leu, mas que ele foi elevado acima do grau dos outros filhos sábios do homem. Como é dito a Shaul, você profetizará com eles e se tornará um homem diferente. Então o Rambam está chamando a atenção que quem chega nesse grau de entendimento do divino, é isso que o texto da Escritura quer dizer com a pessoa profetizou. Por quê? Porque as pessoas, principalmente que vêm de educação cristã, eles acham que profetizar quer dizer ir lá, fazer lá um gesto de gente doida e falar uma coisa qualquer para alguém, no sentido de que, olha, eu digo que você vai isso, vai aquilo. Então, não é isso. Né? O Rambam está dizendo, profetizar não é falar nada para ninguém. Tem esse elemento também, mas isso é uma parte marginal do que profetizar significa. Profetizar é compreender. Compreender o divino de uma maneira tão peculiar que não se assemelha a nada que você leu antes de você ter essa experiência. É uma compreensão. Por isso, você profetizará com eles. Agora, substitua a palavra profetizará com eles no sentido de você compreenderá o divino com eles. E aí você vai entender o resto. Você compreenderá o divino com eles e se tornará um homem diferente. Ou seja, você vai ter uma percepção do divino tal que você nunca mais vai ver as coisas do mesmo jeito de novo. Agora faz sentido, percebe? Falar isso? Do que meramente você achar que você foi tipo possuído por alguma coisa. Não é nada disso, não é? Você não é possuído por nada. É o seu grau de entendimento, seu olhar da realidade que muda. Quando isso muda, tudo em você muda. Aí o Rambam diz assim, continuando esse mesmo raciocínio, né? Então ele diz que os profetas são de vários graus. Então agora você entende por que os profetas são de vários graus. Porque eles não são de vários graus no sentido de que um tem mais poder mágico que o outro. Os graus é que os profetas não têm a mesma experiência. Eles têm experiências diferentes, né?
Então eles têm graus de entendimento ou de aprofundamento nessa experiência que são diferentes entre si. Então ele diz, assim como há na sabedoria. Então ele está dando um exemplo que é muito similar. Por que a diferença de um homem sábio para outro? Qual que é a diferença? É ler mais livro? Não, é o grau de maturidade. Um sábio às vezes é mais sábio, não porque ele leu mais livros ou porque ele tem mais diplomas, e sim porque ele tem um grau de maturidade que ele tem uma percepção diferente. Então o Rambam está dizendo, o profeta é assim também. Então o profeta não é melhor que o outro porque tem mais poderes mágicos que o outro. Porque isso não existe, na verdade, né? O profeta é diferente do outro porque ele tem um grau de acuidade, de percepção que é diferente do outro. Então ele diz, mas todos eles não têm a visão da profecia, exceto num sonho, numa visão à noite, ou quando durante o dia o sono profundo cai sobre eles. Como se diz, e eu me tornei conhecido por ele em visão, para ele num sonho, que é Bamidbar, né? Então o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que essa profecia bíblica que a gente fala, esse grau de compreensão, era um grau obtido num estado específico. No caso, quando havia suspensão do estado de vigília. Então essa suspensão acontecia ou à noite, ou do dia, quando ele tinha uma suspensão disso, porque dormia ou porque entrava nesse estado de alguma maneira, ou num sonho, onde o que acontece nesses 3 pontos aí? O seu subconsciente, a sua percepção, organiza tudo aquilo com o que você... A comunicação, portanto, profética ocorria quando você suspendia esse primeiro, digamos, essa primeira camada da nossa percepção cerebral. Você precisava entrar nesse estado de alguma maneira. E o método mais confiável para eles no mundo antigo para isso era dormir. Era o método mais confiável. Ou eles existem alguns estudos que eles tomavam alguma coisa, né, de madeira de acácia, um chá, alguma coisa assim, para entrar nesse estado aí. E todos eles, quando profetizam, estremecem em todos os seus membros, a força dos seus corpos cede, seu poder de pensar se desequilibra, só o sentido do entendimento permanece aberto para captar o que verá, como se diz de Avraham. E eis que um grande temor e escuridão se abateu sobre ele. E como é dito de Daniel, porque minha formosura se tornou em corrupção e não retive forças. Então o Rambam está falando de que a experiência profética, quando ela atinge o seu pico, o seu grau, ela substitui o processo cerebral normal. Então ele diz, força dos corpos cede, ou seja, a pessoa desmaia. Basicamente é isso que quer dizer. Poder de pensar se desequilibra. E aí aqui é importante muita atenção. Por que ele está fazendo a diferença entre seu poder de pensar que desequilibra e o sentido do entendimento permanece aberto? Porque o Rambam, mesmo no século XII, fazia diferença em algo em nós que tem a percepção do divino e algo em nós que pensa. E essas duas coisas não são a mesma coisa. Aquilo em nós que pensa não é aquilo em nós que tem a percepção do divino. Aquilo em nós que pensa é o que nós chamamos hoje de mentalidade, a mente propriamente dita, que é o corpo-mente. Isso daí são as percepções sensoriais. Isso daí não acessa por si o divino. Mas existe algo, que aí é o que nós chamamos de Neshama, a consciência propriamente dita, essa permanece em aberto quando a outra cessa. É por isso que no sonho, eles usavam o sonho como a melhor, digamos assim, o melhor veículo, a melhor maneira de você acessar isso e você saber que é diferente. Porque no sonho o seu corpo está, né, você está dormindo, seu corpo está parado, mas existe algo lá lúcido. Ou seja, se você sonha, há uma consciência que testemunha o sonho. Essa consciência que testemunha o sonho, isso é você. Você não é o sonho. E para você é muito fácil entender que você não é o sonho. Mas quando você acorda do sonho, você tem que pensar, mas então quem estava assistindo o sonho? Isso que assistiu o sonho, isso é você.
Então é muito interessante, porque às vezes você se vê no sonho, às vezes você sabe que está sonhando, então você deve se perguntar, quem é este que sabe que está sonhando? Porque não poderia haver um sonho sem que essa consciência estivesse testemunhando aquele sonho. E aí, quando você acorda desse experimento, você repete essa pergunta. Então, quem é esse que testemunha o que eu acho que percebo agora? Porque eu posso estar sonhando agora de novo. Então, quem é isso? O que é isso que percebe a percepção? Perceba que agora você entrou num grau de profundidade muito grande. Porque uma coisa é você perceber e outra coisa é você perguntar. Quem é isso que percebe? O que percebe? O que proporciona a percepção? Isso que proporciona a percepção, isso é para o que a profecia aponta. Descobrir isso é descobrir o seu elo com o divino. Você não descobre isso mentalmente, porque, de novo, a percepção é a mentalidade. Você é o que percebe isso. O que percebe isso, portanto, precede a percepção. O que é isso que percebe a percepção? Isso é o que você é. Então, por isso que a escolha no mundo antigo de contato com o divino era através do sonho. Entenda o motivo disso. O motivo é porque era uma maneira didática de você ensinar para uma pessoa essas coisas complexas que a língua, mesmo no mundo antigo, não tinha nem como lidar com isso. Não existia no ivrite antigo a palavra consciente, subconsciente, não tinha nada disso. Como que você vai explicar isso usando as palavras da época? Usando a cultura da época. Como que você vai fazer isso? Então a melhor forma, veja que a saída que a escritura arrumou para ensinar isso é uma saída genial. Porque quando a pessoa dorme, o corpo realmente cessou, a mentalidade cessou, mas aí existe uma experiência profética, um sonho. Mesmo assim, você no sonho percebe que aquilo não é verdade. E não obstante aquilo não ser verdade, há uma verdade naquilo, que é a verdade daquilo que percebe o que está acontecendo. Isso que percebe o que está acontecendo é verdade. Mas se aquilo que está acontecendo não é verdade, mas há algo que percebe que aquilo é verdade, o que é isso que percebe que aquilo é verdade? Veja que então é isso que concede verdade a qualquer coisa. Não só aquilo que você está vendo no sonho, mas também aquilo que você possa ter visto acordado. E, portanto, era necessário que as pessoas do mundo antigo que tivessem essa experiência, tivessem ela de maneira traumática. Por isso, quando eles profetizam, o Rambam falava, estremecem os seus membros, a força dos seus corpos. Precisava ser algo que ficasse muito claro que aquilo que você percebe e aquilo que é percebido são coisas diferentes. E nós passamos a vida achando que nós somos aquilo que é percebido. Ou seja, nós somos os pensamentos, nós somos as coisas vistas. E aí, essa experiência deixa muito claro, veja, sem didática, sem livro nenhum, pela experiência. Fica muito claro que você é uma coisa e aquilo que você percebe é outra coisa, que não é você. Então o Rambam continua. Os assuntos a respeito dos quais um profeta é informado pela visão da profecia são comunicados a ele alegoricamente. Por quê? Porque é mental a comunicação. Tudo que é mental é alegórico. Porque a mentalidade não alcança isso. Então o que quer que ela diga é menos do que o que é de fato. Mas a interpretação disso está gravada em seu coração simultaneamente. Ou seja, há a percepção que entende o que está por trás daquela imagem vista. Percebeu? A diferença entre aquilo que percebe e aquilo que é percebido. Com a visão. E ele sabe o que significa. Ele, de fato, não a mentalidade. Como a visão da escada que nosso pai Yaakov viu. Tem o trecho da visão que diz, o mensageiro do Elohim subiam e desciam sobre ela. Então, o que ele viu? Gente subindo uma escada. Uma escadaria, no caso. Não era bem uma escada, não é uma escadaria. Ele via gente descendo e subindo aquilo ali. É isso que ele via. Aí ele fala que era uma parábola, a interpretação da qual é a ascensão e queda dos reinos. Perceba como isso é importante, né? O malar visto na escada representava algo que eles experimentavam diretamente.
O que eles experimentavam diretamente? O que o patriarca experimentava? Ele vivia num mundo onde haviam disputas entre reinos. Volta e meia passava um exército para fazer guerra contra outro. Essa é a experiência direta da vida concreta dele. Que fim vai dar isso? Esses reinos, que fim vai dar isso? E como que eu me encaixo nisso? Como que a minha família, a minha população se encaixa nisso tudo? Se esses reinos são maiores do que nós, mais poderosos do que nós. Então ele tem a visão da escada, onde os reinos sobem e descem. Ou seja, ele aprendeu a transitoriedade de tudo aquilo que, na hora que você está experimentando, parece que vai durar para sempre. Quem estava sob o domínio egípcio achou o quê? Bom, o Egito reinará para sempre. Quem estava sob o domínio assírio achou o quê? Bom, nunca isso vai mudar. O mundo sempre será assim, assírio. Quem esteve sob o domínio romano achou o quê? Bom, o mundo é isso. E nunca será diferente disso. Na visão da escada, o patriarca aprende a transitoriedade. Você permanecerá. Sua cultura, sua história permanecerá. Tudo isso que você está vendo, isso aí passa. Parece um grande domínio agora, não parece? Porque está subindo a escada. Pois é, mas do mesmo jeito que vai subir, vai descer. Então ele fala, como as criaturas viventes que o Yehezkel viu, ou a panela fervendo e a vara de amêndoa que Irmiarro viu, ou o rolo de pergaminho que Yehezkel viu, ou o prumo que Zecharia viu. Então todos aqueles símbolos não são as coisas em si. Elas representam coisas. E existe algo no profeta, que é a sua consciência, que é o que ele é de fato, que testemunha a imagem, mas que tem a percepção do entendimento daquilo sem precisar explicar. É instantâneo o que acontece. Então ele diz, assim como o resto dos profetas, alguns deles relacionam a parábola e sua interpretação como estes. Ou seja, tem profeta que escreveu a profecia já na interpretação. São aqueles textos da Bíblia hebraica que o profeta vai dizer assim, ó, assim diz o Hashem, vocês estão fazendo isso de errado, vocês estão fazendo aquilo de errado, vocês estão fazendo isso de certo, eu aprovo isso, eu não aprovo aquilo. Quando o profeta está falando desse jeito, não quer dizer que ele ouviu nada disso. Ele não ouviu, na verdade, o Hashem falando, ó, diga para eles que isso eu gosto, disso eu não gosto. Não é assim que era a profecia. A profecia era como ele está explicando antes. O cara via uma panela. Aí você fala, uma panela? E olhei, e a panela estava no fogo. Você fala, o que isso quer dizer? Veja, o profeta, na hora que ele tem essa visão, ele entende o que isso quer dizer. Mas o que ele viu não tem nada que ver com nada, no sentido para nós. E algumas profecias foram passadas para nós do jeito que foi visto. Então, por exemplo, a profecia do Yehezkel, olhei e vi, os céus se abriram, e tinha uma criatura que tinha 4 cabeças, e asas para cima e para baixo, e olhos por dentro e por fora, 2 pés direitos, parecia cobre, e não sei o que, e uma luz, e um raio, e um fogo, e não sei o que. Todo profeta via as coisas desse jeito. Eles não viam um texto para ele ler e anotar. Eles viam coisas assim que não faziam nenhum sentido. É que nem a profecia da vara de amêndoa. Vi, tinha uma vara. Aí brotou, aí saiu uma amêndoa, aí ela saiu, aí não sei o que, aí escutei um som. A profecia era assim. Era uma coisa que, se você não tivesse treinamento para entender os símbolos culturais da escola de profetas, você não entenderia nada do que estava acontecendo. Ou uma profecia, às vezes, um pouco mais antropomórfica, que nem a do Yehezkel. Ele viu um pergaminho de Torá. Aí ele achou o quê? Bom, é para eu ler, né, o livro. Aí vem uma voz e fala, come isso daí. Comer o texto? Aí ele pegou e comeu, né? Porque o cara falou para ele comer, ele foi lá e comeu o negócio. Aí ele começa a descrever a experiência. Ele fala, na minha boca é doce como mel. Mas quando eu engoli, ficou um amargo, meu estômago ficou doendo. Perceba aí, né? Então ele tem uma experiência estranha, mas na visão ela acontece de uma maneira assim, esquisita, um negócio. O que isso quer dizer afinal? Mas dentro dele, ele já percebe. Ele tem um entendimento instantâneo do que aquele símbolo quer dizer. Não vinha coisa em texto, entendeu? Aí ele fala, outros ainda relatam a parábola, apenas sem interpretação, como os 2 primeiros capítulos do Yehezkel, como partes das profecias de Yehezkel e Zecharia. Mas todos eles estão profetizando em parábolas e metáforas, não interessa se o cara está explicando ou não está explicando. Entende? A linguagem profética é uma linguagem simbólica por definição. Nenhum profeta fala quase nada literalmente.
Então, perceba aí, por quê? Porque o profeta, um dos principais papéis dele é mostrar para a pessoa que existe o perceptor e a percepção. Existe o entendimento e existe aquele que entende. Aquele que entende é separado do que é entendido. E é por isso que é preciso você saber lidar com a linguagem simbólica desde o começo. Então veja, desde o mundo antigo era necessário que você entendesse que você é um e aquilo que você entende é outro. E que os dois não são a mesma coisa. Muito bem. Todos os profetas não profetizaram todas as vezes que desejam. Isto é, você não controla esta experiência. É uma experiência que você tem, mas você não faz ela acontecer, né? Mas devem preparar seus saberes. Preparar o saber aqui é um eufemismo, não é, para você você proporcionar, criar meios pelos quais isso se torne possível, por assim dizer. Você precisa, digamos assim, se ajudar, por assim dizer, para fazer a coisa acontecer. Não é apertar um botão. Repousar num estado de exultação e grande contentamento. Isso é um dos princípios fundamentais de todo tipo de conceito profético na nossa tradição, na nossa religião, né? Você tem que repousar num estado de exultação, ou seja, você tem que passar um longo período sem se aborrecer com nada. Para isso você não pode estar identificado com a mentalidade. Você não pode estar se aborrecendo, nem com sons, nem com o que você vê, nem com o que acontece. Você tem que estar tão centrado no momento presente que você aceite o momento presente como ele é de maneira plena, sem querer corrigi-lo, nem melhorá-lo, nem desejar que fosse diferente do que é. Por um longo período, repousar nisso. E estar em grande contentamento, ou seja, a serenidade que acompanha o foco no momento presente. E numa solidão imperturbável. Solidão imperturbável quer dizer internamente. Não que externamente você seja obrigado a ficar sozinho num lugar. Mas internamente você tem que estar numa solidão imperturbável. Imperturbável quer dizer você não quer corrigir isso. Você não quer, estou sentindo falta. Você não tem que estar sentindo falta de nada. Você tem que estar focado na realidade como ela é. Sem estar se incomodando com o mundo real. E nesse estado, aí ele explica, porque a profecia não repousa sobre qualquer profeta quando ele está no estado de melancolia. Ou seja, sentindo falta, querendo mudar a realidade do momento presente. Se você quer mudar a realidade do momento presente, então você entra num estado melancólico. Você começa a brigar com a realidade. Porque o mundo não é do jeito que você achou que tinha que ser. E o mundo não sendo do jeito que achou que você tinha que ser, você sofre. Por quê? Porque você querer que seja diferente não faz diferença. Então você está num estado de negação em relação à realidade. E a divindade, como ela se manifesta na realidade e em nenhum outro lugar, então você não tem nenhuma opção, a não ser aceitar o mundo real como ele é. Então ele diz, você não pode estar melancólico e nem no estado de indolência, mas quando você está em estado de deleite. Então não pode estar nutrindo pensamentos entristecedores. Você tem que conhecer, portanto, a artificialidade do pensamento, quão artificial o pensamento é, e aprendendo quão artificial o pensamento é, usar isso a seu favor. Ou seja, como você já sabe que o pensamento é uma coisa artificial, então faça você mesmo a melhor escolha. Quando vier um pensamento que traz tristeza, saiba, 1, que ele não é verdade, 2, mude. Ele não é você mesmo, então por que se incomodar com isso? Esse controle do próprio pensamento faz parte do processo de você não se confundir com a própria mente. Quando que a pessoa não vai querer fazer isso? Quando ela acredita no pensamento. Se você acredita no pensamento, você não acredita no divino. Porque essas duas coisas são excludentes. Porque o divino não está no pensamento, o divino está na realidade. Então quem acredita no pensamento se distancia da realidade e, portanto, da divindade. E quando você se apega ao divino, então o pensamento se torna secundário, irrelevante, não é verdade, é uma coisa paralela, menor, sem importância. Então ele diz, os discípulos dos profetas tinham diante de si uma harpa, um tamborim, uma flauta, um violino, quando buscavam a inspiração de profecia. Por quê? Para
veja, é uma coisa tão artificial, o pensamento, que eles manipulavam. A vida poderia não estar boa, no sentido da experiência. Mas o pensamento é uma coisa... Ele não é importante. Então eu não posso deixar ele entrar num estado de melancolia. Então o que ele fazia? Toca uma música aí, deixa eu me distrair. Porque você tem que fazer isso com a mentalidade, você tem que distrair ela. E uma das maneiras bem-sucedidas de distrair a mente é com música. Uma outra maneira é com estudo. Estudo também distrai a mentalidade. O que distrai? O texto. As palavras do texto. A mente fica ocupada com isso daí. Enquanto a consciência acessa o conhecimento. E a música é a mesma coisa. Você toca uma música, a mente fica lá ocupada com aquele negócio lá. E aí você consegue se centrar, porque você vai se alegrar. E por que o processo de você distrair a mente com alguma coisa alegra? E aqui está um grande segredo. O processo de distrair a mente alegra, porque a alegria parte do ser. E a mente tira a alegria, sempre. Então, a nossa atenção, a mentalidade é que causa tristeza e melancolia. A tristeza e a melancolia não são fenômenos da realidade, são fenômenos da mentalidade. Então, quando você sai da mentalidade, a alegria automaticamente retorna, porque a alegria não é uma coisa que vem de outro lugar, ela sai de você. O que vem de outro lugar é tristeza e melancolia. É por isso que a tristeza e a melancolia impede a profecia, porque a tristeza e a melancolia impede que você, que tem constante contato com o divino, se destaque. Impede que a sua percepção seja isso. Confunde-se com a mentalidade quem se entristece, por qualquer razão. Porque toda tristeza é fruto da mentalidade. Não há nenhuma tristeza que não seja. Então a percepção do divino passa por você perceber a realidade a partir da consciência. Essa percepção naturalmente bane toda a tristeza. É importante entender isso, porque então todo momento em que houver tristeza em nós, há uma identificação com o pensamento. Nunca não vai ser assim. Então aí, isso é uma coisa artificial. Sendo uma coisa artificial, você não deve dar a isso importância, como se isso significasse alguma coisa. A tristeza nunca significa nada. Ela não tem nenhuma mensagem. Não. A única coisa que merece a nossa atenção é o contentamento. Ou a própria exultação. A alegria merece a nossa atenção, porque ela é contato com o divino. Mas a tristeza não merece. Ela não quer dizer nada. Então você tem que distrair dela. Por isso o profeta tocava alguma coisa. Toca alguma coisa aí. E aí o texto diz, né? E você profetizará. Ou seja, eles sentavam, começavam a tocar música, aí a cabeça sai do pensamento, sai da memória, sai do passado, sai do futuro, aí a profecia é possível. Aí tudo aquilo que você aprendeu vem à tona. Então o Rambam diz, ou seja, seguiram o caminho da profecia. Qual é o caminho da profecia? O caminho da manutenção da felicidade, na verdade. Esse é o caminho da profecia. Você entender a futilidade da mentalidade, parar de se importar tanto com as coisas que acontecem, e viver num estado constante de contentamento. E se manter nisso como uma disciplina. Não como algo que, se acontecer, aconteceu. Não. Tipo fazer um compromisso. É assim que eu vou viver. E pronto. O profeta era um cara que fazia esse compromisso consigo mesmo. Eu não vou mais me importar com o que acontece. E ele criava uma disciplina rígida para ele atingir esse objetivo. Então, por exemplo, alguns profetas, qual que é o principal medo das pessoas, mesmo do mundo antigo? É perder coisas, é não ter posses. Esse é o principal medo das pessoas. Eu vou ficar sem dinheiro, não vou conseguir pagar isso, não vou conseguir ter aquilo. Então o que o profeta fazia? Jogava fora tudo que ele tinha e botava uma roupa de pele de camelo. Por isso que o Eliarro andava desse jeito. Ele só andava vestido daquilo, porque aquilo é desconfortável, mas aquilo atinge todos os objetivos que ele precisa. Tipo, aquilo protege do sol, no calor forte, e aquilo protege do frio, quando está frio à noite. E só. Ele só andava com aquilo. Ele jogava tudo que ele tinha fora. Então o que ele fazia? Ele se desapegava de tudo. Pra quê? Pra mentalidade não ficar, mas eu vou ficar sem isso, vou ficar sem aquilo. Pronto, então eu jogo tudo fora, agora você não tem mais nada pra se apegar. Por isso que o profeta ia de casa em casa, você lembra? Daquela cena em que tem uma viúva e o profeta Eliarro chega, você tem alguma coisa pra comer? E ela cede uma coisa pra ele. Por que o profeta fazia aquilo? Pra ele não ter nada com que se preocupar. Ele jogava fora tudo. Porque ele queria ter constante contato com o divino. Uma vez que você desiste de tudo,
o contentamento vem. Porque aí assim, ó, que se exploda o que acontecer. Ele se jogava no divino, como se fosse. Veja que isso é muito diferente de voto de pobreza. Ele não tinha nenhum compromisso com isso. Porque voto de pobreza também é uma identidade que você cria. Aí eu vou ser o pobre, entendeu? Não, você não é nem o pobre, nem o rico e nem o nada. Você vive como vive. Quando tem, tem. Quando não tem, não tem. E pronto, isso não tem nenhuma importância. Você para de se identificar com ideias, construir ideias sobre você mesmo. É por isso que quando alguém tratava um profeta com honrarias, ele desprezava. Que nem aquela cena do cara do exército assírio, que vem, aí ele traz um monte de tecidos e coisas caras e oferece pro profeta. O profeta não sai nem na porta para atender ele. Tipo, desprezou completamente o cidadão. Por quê? Porque ele estava procurando uma identidade para honrar. E o que o profeta fez? Desprezou. Não quero saber de nada disso, porque eu não sou nada disso que você está falando. Então, em vez de falar com o cara diretamente, que era uma coisa que criaria uma identificação do tipo, oi, eu sou o grande fulano de tal, diga o que precisa. Ele nem foi olhar no cara. Tanto que o cara ficou, não é, muito bravo, falou, o que é isso? Eu vim de tão longe, eu achei que ele ia levantar a mão, chamar o Hashem e me curar. Ele nem olhou na minha cara. Pois é, o profeta era assim. Ele não se identificava com nada. Percebeu? Ah, ele mandou o senhor ir lá no rio lá e tomar banho. Naquele rio sujo? É, ele falou pra você fazer isso. Se o senhor quiser fazer, agora o senhor já veio até aqui. Por que o senhor não faz logo, né? O senhor já tá aqui mesmo? Veja, né? O profeta não podia criar uma identificação. Ele não podia ter identidade. Então, o que nos aproxima do divino é a diminuição da identidade. De você ser alguém que significa alguma coisa. Então, por isso que ele diz, aqueles que buscam a inspiração da profecia são chamados de discípulos dos profetas. Então veja, ninguém é discípulo do profeta no sentido literal da palavra. Discípulo do profeta é o cara que segue esse caminho aí. Ele é discípulo dos profetas. Nesse sentido, entendeu? Tinha os discípulos do profeta naquela época, mas ele falou, aqueles que buscam a inspiração são chamados de discípulos dos profetas. Embora treinem bem seus saberes, ou seja, essa desidentificação com a mentalidade é incerto, não é certeza que a Shekhinah, ou seja, essa experiência do divino, repousará sobre eles ou não. Ou seja, você não pode também fazer isso em busca disso. Você não pode fazer isso, eu vou fazer isso para eu ter essa experiência. Você nunca vai ter. Por quê? Porque tem um eu querendo ter a experiência. Enquanto esse eu existir, nunca vai acontecer. É preciso que isso morra. É preciso que você não seja nada. Não sendo nada, aí você tem experiência com o divino. Porque se você não for nada, aí o divino é. Por isso que o nome do divino é Irie. Eu sou. Porque enquanto você for, ele não é. Mas se você não for, aí ele é. Como diz o Pirkei Avot, faça a vontade dele como se fosse a sua vontade. Aí ele fará a sua vontade. Aí o Ramban continua dizendo assim, todas as coisas aqui faladas são o caminho da profecia para todos os profetas. Primeiro e último, exceto Moshe, nosso mestre. O mestre de todos os profetas. E que divisão existe entre a profecia de Moshe e de todos os outros profetas? É que todos os outros profetas profetizaram em sonho, visão. Mas Moshe, nosso mestre, profetizou acordado e de pé, como se diz em Bamidbar. E quando Moshe entrou na tenda da reunião, para que pudesse falar com ele, então ele ouviu a voz falando com ele. Ou seja, esse texto é uma metáfora para mostrar assim, o que o texto ilustra? Tipo o cara entrar, opa, tudo bom, bom dia. Então, é o seguinte, tipo assim, ele não se preparou, entendeu? A profecia não é desse jeito que o texto está falando, mas era para ele. Ele não precisava se preparar, ele já estava preparado. Todos os outros profetas o receberam por meio de um mensageiro, que o Ramban já explicou que é uma experiência, um grau de entendimento do divino. Portanto, viram o que viram na forma de alegoria e enigmas, né? Varas, panelas, rolos, coisas assim, bichos. Mas Moshe, nosso mestre, não recebeu por meio de mensageiro, como está dito, com ele falo boca a boca. Ou seja, Moshe não via nada, olha que interessante. O Moshe é o maior de todos os profetas, não porque ele tinha mais visões do divino, mas exatamente porque ele não via absolutamente nada. É por isso que a profecia dele era maior. E também é dito, o Hashem falou a Moshe face a face. Ou seja, o entendimento que o profeta tinha que ganhar
tendo a experiência e entendendo internamente, Moshe entendia internamente sem ter experiência nenhuma. Ele não passava pelo processo de ter que ver alguma coisa. E ainda é dito, ele contempla a semelhança do Hashem, o que quer dizer que não há maneira de parábola, pois ele vê o assunto com clareza. Isso quer dizer contemplar a semelhança do Hashem. O que é a semelhança do Hashem? A clareza da realidade, a clareza de você enxergar o mundo como o mundo realmente é, a vida como a vida realmente é. Você não confundir isso. Você não confundir, por exemplo, olhando para o mundo e dizendo assim, cadê o divino? Eu não consigo ver Deus, eu não consigo entender a divindade. Isso é uma pessoa que não consegue enxergar. O Moshe não tinha esse problema, ele contempla a semelhança do Hashem. Ele não confundia o divino com as coisas. Ele via o divino na realidade. Por isso ele via as coisas com clareza, sem enigma e sem parábola. Que é como a Torá testemunha a respeito dele, mesmo manifestamente e não em discursos obscuros. O Hashem falou que falava com ele manifestamente, não com discursos obscuros. Isso quer dizer que o Hashem fala com todo mundo, mas com discursos obscuros. Ou seja, símbolos da mentalidade. Né? Ele não profetiza em linguagem obscura, mas à vista, pois ele vê o assunto em sua clareza. E isso, na verdade, é um enigma. Por quê? Porque como o Moshe via a coisa na clareza, quando você fala uma coisa clara para alguém que não tem instrução, a pessoa não entende nada do que você está falando. Porque ela não tem instrução para te entender. Mas ele não falava simbolicamente para a gente poder estudar, ele falava claramente. Daí é o problema do entendimento da Torá. Por isso que o texto da Torá é a profecia acima de todas as outras profecias. Porque a Torá se expressa de uma maneira brutalmente clara. E esse é o problema da Torá. Ela choca. Porque ela é muito clara, muito mais do que era para ser. Era para dar uma maneirada na linguagem. Moshe não maneirava a linguagem. Ele falava coisa brutalmente clara. E aí isso dava um choque. Porque como ele estava falando para aquela cultura e para aquela época, era muito assim transparente. Então era chocante. Todos os profetas estão aterrorizados, tremendo e desfalecendo quando eles têm a experiência. Mas Moshe, nosso mestre, não ficava assim. Como diz o verso, como um homem fala ao seu amigo. Agora você vai entender da parte do Maimônides o que quer dizer essa expressão, como um homem fala ao seu amigo. Ele diz, ou seja, como nenhum homem treme para ouvir as palavras do seu amigo, assim era o poder do saber do Moshe, nosso mestre, para entender as palavras da profecia. Ele permanecia ereto em seu posto, não sendo afetado. Então quando o texto da Torá diz, o Hashem falava com ele como um homem fala ao seu amigo, quer dizer assim, ele não era afetado por isso, pela experiência. Sabe, uma pessoa, por exemplo, tivesse uma visão, como aquela do Yehezkel, que o céu abre, a pessoa acorda toda vislumbrada. Ai, eu tive isso, eu tive aquilo. Ela acha que ela é especial por causa disso. O Moshe não. Ele não era afetado pela experiência. Ele não era afetado pelo que ele entendia. Era uma coisa quase como se fosse indiferença. Não era indiferença, mas era uma coisa assim. Entendeu? Mais um dia por aqui, entende? Ele não era afetado. Os profetas, né, caía no chão, se estribuchava todo. Moshe não. Todos os outros profetas não podiam profetizar em qualquer momento que quisessem. Né? Tinha que se alegrar, tinha que sair da mentalidade. Mas não era assim com Moshe, nosso mestre. Em qualquer momento que desejasse, a inspiração sagrada o cobria e a profecia repousava sobre ele. Ele não precisava preparar o seu saber ou se preparar para enfrentá-lo. Ou seja, Moshe se mantinha, como ele estava preparado e pronto constantemente com os mensageiros ministradores, ou seja, como os mensageiros ministradores, ou seja, contemplando o divino abertamente. Agora, isso quer dizer que Moshe estava constantemente em estado profético? Não. Como a gente sabe disso? Porque teve momentos que Moshe se irritou. Toda vez que Moshe se irritava, os próprios sábios comentam, né? Ele esquecia a profecia, ele não tinha o conhecimento. Tanto que nessa paraxá que nós estamos, na paraxá, tem a paraxá de Yitro, a paraxá de Mishpatim. A paraxá de Yitro, o texto fala do Yitro vir aconselhar Moshe. E um dos questionamentos que os sábios fazem é, por que o Yitro tem que aconselhar o Moshe em vez do próprio Hashem dizer, Moshe, isso que você está fazendo não é correto? Porque Moshe tinha se irritado com Israel. E aí a profecia dele cessou, porque se você está irritado, não tem contato com o divino. Então mesmo a regra se aplica mesmo para Moshe. E se a regra se aplica mesmo para Moshe, então o que o Rambam quer dizer com ele estava sempre pronto? O que acontece é o seguinte, quando você está num estado de compreensão do divino, você tem duas maneiras de abordar isso. Ou você está constantemente nesse estado, com leves oscilações de inconsciência,
ou você está constantemente inconsciente com leves oscilações de sanidade. A maioria das pessoas estão constantemente inconscientes, constantemente identificadas com a mentalidade no Yetzer Hará, nos instintos. E às vezes, elas têm pontos de lucidez. Então todos os profetas são comparáveis às pessoas que estão nesse grau e foram se melhorando. Mas o profeta normal, ele está mais em inconsciência do que em consciência. Ele precisa se preparar para entrar no estado de consciência, no estado de percepção do divino, que é a prática da nossa DAT que falamos no começo da aula. O que é a nossa prática, a nossa disciplina? Nós precisamos procurar nos manter conscientes. Procurar isso. Porque isso não vem automático. Você tem que procurar isso, se esforçar para isso, de manhã até a noite, todo dia. Moshe não. Moshe estava constantemente nesse estado. E de vez em quando uma oscilação de tanta provocação de Israel. E isso não afetava. Por quê? Porque depois que passava aquilo, ele naturalmente voltava para o seu estado. Então a nossa busca no desenvolvimento da espiritualidade é a gente alcançar esse estado em que a gente esteja no estado consciente e de vez em quando teremos oscilações de insanidade, mas que logo naturalmente volta para o estado onde estava antes. Perceba então, por isso que ele está falando que isso é como se ele estivesse constantemente. Porque essas oscilações são oscilações muito pequenas. Vão e voltam, e não chega a dominar completamente a pessoa. E ele, portanto, profetizou em todos os momentos, como se diz, levantai-vos e deixai-me ouvir o que o Elohim ordena a vosso respeito. Além disso, nisto o Todo-Poderoso lhe assegurou, dizendo, vai e diga-lhes, voltai para vossas tendas, e quanto a ti, fica aqui comigo. Então esse texto aí não é só um texto do tipo, o Elohim falou para Moisés, manda eles ir para casa, fica aqui comigo que a gente vai conversar um negócio, quero falar um negócio contigo. Não é isso, entendeu? O texto está só ilustrando o estado dele. O estado. O estado era assim, as pessoas tinham um momento de elevação, porque as pessoas estavam ali, e aí o Hashem fala, voltem para suas tendas, ou seja, vocês vão diminuir esse grau de consciência. Você não, você fica aqui comigo. Ou seja, ele mantinha, enquanto todo mundo não mantinha. É isso que o texto quer ilustrar. O texto não quer literalmente falar de que mandou ir para casa. O texto quer ilustrar um estado de percepção do divino. A partir daí aprendemos, o Rambam nos ilustra, que todos os outros profetas, quando a inspiração de profecia se afastava deles, eles voltavam para suas tendas. Ou seja, o que quer dizer isso? Para suas necessidades corporais, para sua vida, para sua mulher, para suas coisas, entendeu? O profeta não era uma figura religiosa, no sentido, rezava 24 horas, não. Ele era um cara que tinha esse momento, que nem nós estamos tendo agora, de estudo, e depois que ele estudava, ele ia tomar uma água, ele ia brincar, ele ia fazer outra coisa, entendeu? E aí depois ele voltava, ele fazia um ritual. Ele rezava no horário que tinha que rezar, estudava no horário que tinha que estudar, e depois ia brincar de outra coisa. Agora, Moshe não. Moshe era uma coisa diferente, porque ele não voltava para a morada. Então ele falava, eles permaneciam separados das esposas. E Moshe não. Ele sempre se separava da esposa em assuntos semelhantes. Seu intelecto tornou-se aprendiz da rocha do universo. Isso quer dizer que Moshe não teve esposa? Claro que não. Ele não só teve esposa, como teve filhos, né? O Gershon e tudo isso. Mas o que o texto está dizendo é que ele estava mais nisso do que na sua própria vida. Então Moshe é um caso separado de nós. Não quer dizer que a gente tem que ser igual a Moshe. Ninguém é igual a Moshe. É isso que a nossa tradição coloca, entende? Moshe é essa figura lendária que representa o topo disso tudo que a gente está mexendo. Mesmo assim ele tinha esposa, mas ele quase não via essa mulher dele. Tanto que ela reclama, né? Ela reclama um momento disso. Né? A Miriam, quando fala mal de Moshe, fala por causa disso. Né? Mas Moshe, nosso mestre, não voltou novamente à sua morada anterior. Portanto, ele se separava da esposa em assuntos semelhantes. Seu intelecto tornou-se aprendiz da rocha do universo. A Kavod nunca se afastou dele. Seu semblante ficou adornado com raios de luz e a santidade era como a dos mensageiros. Tudo isso são metáforas para dizer o seu grau de entendimento do divino era tamanho que tudo isso se atribui a ele. Por exemplo, a Kavod. Kavod é uma manifestação do divino. Isso se aplicava a Moshe. É como se ele visse a Kavod. Kavod quer dizer honra só, né? Mas era uma maneira de você, assim, por quê? Honra. Porque quando você estava perante um imperador, um rei, a pessoa ficava meio acanhada. Sabe, até hoje em dia isso é assim. Você tem uma pessoa que você considera muito importante. Aí a pessoa entra no seu recinto. Você fica meio com vergonha, porque você considera aquela pessoa importante. Então ela tem uma kavod para você. O Moshe estava sempre nesse estado, sempre, entendeu? Porque é como se ele estivesse sempre perante o divino. Então ele estava sempre acanhado, sempre cuidando. Né? E aí o semblante era adornado com raios de luz, no sentido de dizer que ele transparecia esse estado no seu próprio semblante. O raio de luz é a questão do entendimento. Você aprendia sobre
a presença do divino com a própria presença silenciosa de Moshe. Ele não precisa falar nada para você. Só de ele estar presente no lugar, você já aprendeu alguma coisa sobre isso. Então era uma experiência muito diferente, como a dos mensageiros, entendeu? Portanto, o Rambam conclui: impedir a distorção do conhecimento, nós devemos permanecer alertas e manter outros atentos com conceitos mínimos de que a divindade nunca é sujeita à influência externa, pois a divindade é livre de qualquer mudança. Então esses exemplos que eu dei sobre profecia é para que você entenda como que a profecia de fato é para quem estuda de maneira avançada e como ela é falada para quem é ignorante. Quando a gente fala de profecia, o ignorante imagina um monte de coisa mágica. A gente não tem obrigação de sanar todas as dúvidas da pessoa, porque ele não tem o conhecimento. Então você tem que dar para ele o que precisa e falar para ele que a divindade não é sujeita à mudança. Ele sabe o que isso quer dizer? Ele não sabe o que isso quer dizer. Mas tem que falar para ele, para ficar lá, atrás da mente dele, para ele ficar marinando essa ideia. Então esse jeito de ensinar sobre o divino é chamado de via negativa. Os acadêmicos hoje chamam de teologia apofática. Nosso capítulo, então, introduz ao estudo a doutrina do Rambam sobre os atributos divinos. É aqui que é a introdução desse assunto, que vai ser trabalhado um monte ainda, aos quais o guia devota o capítulo 46, 47, 51 e 60. Os atributos divinos fazem parte de 3 categorias, falando apenas dentro de uma organização. Não é que é 3 numa lista eterna, é só um jeito de organizar. Que são os atributos antropomórficos, atributos de ação e atributos essenciais. Então como é que a gente descreve o divino? As descrições corpóreas, tipo olho de Deus, mão de Deus, a Torá foi escrita com o dedo de Deus, esses negócios, são o que a gente chama de atributo antropomórfico. O Onkelos começa a tradição removendo os atributos antropomórficos da Bíblia hebraica. Quando o Onkelos, lá no século 2, 3, fez a tradução da Bíblia hebraica para o aramaico, ele tirou todos os atributos antropomórficos, mostrando, portanto, para o que esses atributos apontavam. Era isso que ele queria ensinar. Ele substitui os termos como Shekhinah, presença, e outras concepções relacionadas ao divino, na sua tradução aramaica. Então, por exemplo, textos onde diz assim, ó, e o Hashem apareceu a Avraham. Quando você vai ler na tradução aramaica, está escrito assim, e a presença do divino foi percebida pelo Avraham. Entendeu? Por quê? Porque ele não quer que a pessoa que lê ache que quando a Torá falou o Hashem apareceu para Avraham, é tipo assim, o gênio da lâmpada. Não foi isso. Foi uma percepção que o Avraham teve do divino naquele momento e naquele lugar. Então ele fala da Shekhinah, que é uma presença. Como se você sentisse a presença de alguém, como se alguém passa atrás de você, você sabe que tem alguém ali, mas você não olhou ainda. Você sente a presença da pessoa. É isso, entende? Para mostrar que é uma percepção que não é do olho, nem do ouvido, nem de nada. É uma percepção da sua própria consciência. A abordagem do Rambam toma um caminho diferente. Ele simplesmente nega tais atributos. O Rambam, portanto, é um pouco mais radical, porque o Onkelos estava lidando, digamos assim, com o começo disso tudo, quando os textos da tradição ainda estavam sendo transcritos. Então as pessoas sabiam menos naquela época do que sabiam no século XII. E as pessoas do século XII sabiam menos do que as que sabem hoje, né? Então o Rambam já achou que era momento, no século XII, de falar a verdade logo. Então ele negou os atributos. Ou seja, quando o texto diz o Elohim falou, não, ele não falou. Ninguém falou nada. Não tem falar. Entende? O Rambam já deu na lata logo, porque ele está lidando com um discípulo que, digamos, tem um pouco mais de conhecimento. Então quando o texto da Bíblia hebraica diz, e o Elohim viu, então ele não viu, porque ele não tem olho para ver, nada foi visto. Então aquilo quer dizer outra coisa. Mesma coisa. E o Elohim ordenou. Não, ele não ordenou. Porque ele não ordena, ele não fala. Entendeu? Não tem isso de ordenar, de falar literalmente. Isso é uma indicação, é um conceito, quer dizer outra coisa. E assim por diante. Você tem que expurgar sua leitura de antropomorfismo. Ele argumenta que negar tais atributos nos aproxima do real entendimento do divino. Como? Porque quando você nega antropomorfismo, você expurga imagens mentais que você tem sobre o divino. É por isso que é preciso negar isso. Porque enquanto você tiver uma imagem na sua cabeça, você tem uma distorção do divino. Porque toda imagem é uma distorção. Por isso a proibição de fazer estátua. Porque essa é a máxima distorção que tem. A confusão do divino com a matéria.
Mas qual é uma confusão que não chega a ser aquela, mas também é nociva? A imaginativa. Quando você imagina o divino é a luz, o divino é o sol, o divino... Você tem que tirar isso. E mesma coisa, você imaginar o divino com sentimentos, você imaginar o divino com um corpo astral, como um fantasmão. Tudo isso aí são delírios, e os delírios afastam a pessoa da percepção do divino. A percepção do divino está no mundo real. E no mundo real não tem nada com o que você possa se apegar para falar do divino. Então você tem que abordar isso sem antropomorfismo. Esta é a teologia apofática do Ramban. Os atributos de ação, que é a segunda categoria, são conhecidos como Shalosh Esle Midrot, ou seja, os 13 atributos, ou as 13 medidas, que fala de ações divinas. Perceba, não estás falando de nada teológico ainda, no sentido de dizer, dentro da essência do divino tem essas coisas. A gente não sabe nada de essência de divino nenhum. Nós não temos acesso a esse tipo de coisa. O que a gente chama de 13 atributos são maneiras que o divino é percebido nas experiências vividas. Portanto, ações. É isso que a gente quer dizer com ações divinas. Não é uma ação divina como se eu visse o divino agindo. Porque o divino não tem corpo. O que eu quero saber é o seguinte. O divino provoca coisas no mundo real. Porque a realidade é resultado do divino. E essa experiência que eu estou prestando atenção onde? No mundo real. Essa minha experiência no mundo real transmite para mim percepções específicas. Moshe distinguiu 13 percepções específicas quando você está vivendo consciente sobre o divino. Esses são os 13 atributos. Então ele fala, quais são os 13 atributos? Está escrito na Torá, né? Shemot 34. Vayavor Adonai al panav vaikra, Adonai Adonai el rachun vechanun, erech hapayim verav chesed veemet, notzer chesed la'alafim, nose avon vafesha vechata venake, lo inake, poked avon avot al banim, ve'al banim vanim, al shilshim, ve'al reva'im. Hashem passou diante dele e anunciou, Hashem, força, misericordioso e compassivo, lento para irar-se, rico em bondade e verdade. Mostra a bondade à milésima geração, perdoa as ofensas, os crimes e os pecados. Entretanto, não isenta a culpa e faz os efeitos negativos das ofensas dos pais serem experimentados pelos filhos e pelos netos, até terceiras e quartas gerações. Então, são 13 atributos, se você ir contando as terminologias são usadas. Veja que um dos atributos é o próprio nome do Hashem. E o segundo atributo é uma outra percepção do próprio nome do Hashem. E um terceiro atributo é uma outra percepção de um próprio nome do Hashem, que é El. E Rahun é uma percepção, e Hanun é outra percepção, e Erech Hapayim é outra percepção, e Hesed é outra percepção, e Emet é outra percepção, entende? Não é uma frase para você ler. Cada palavra é como se fosse um código. Então a divindade concordou em mostrar a Moshe suas costas. Isto é, as consequências das ações. Tem gente que a percepção maior do Hashem é a primeira, né? Hashem. É o anúncio. Percepção do divino. Há uma segunda percepção abaixo dessa, que é a pessoa nomear o Hashem como divindade. Porque a percepção de fato do Hashem não o nomeia como nada. Só o percebe. Mas a segunda percebe. E a terceira, que está abaixo dessa, percebe o Hashem como a força na natureza. El. E aí você começa a ter experiências com isso no seu dia a dia. Você pode perceber o Hashem como misericordioso, ou seja, você é aquela expressão de gratidão pelas coisas que acontecem. Isso é perceber o Hashem como misericordioso. Quando você fica maravilhado com a vida. E aí você percebe a bondade do divino. Então o que o divino é para você? O misericordioso, porque você se sente não merecedor de nada. Depois você percebe o divino como compassivo, tipo alguém realmente interessado, como se fosse, no bem do mundo. Não, isso não é literalmente verdade, porque o divino não tem nenhum sentimento, mas você percebe isso no mundo, como se o divino cuidasse mesmo do mundo, e isso nos preenche por dentro, essa percepção, uma percepção do divino. Nós percebemos que nós somos falhos, fazemos um monte de coisa errada na nossa própria consciência, mas você percebe que o divino é lento em irar-se, ou seja, se houvesse na natureza uma reação literal, visceral com tudo que acontece, ninguém sobreviveria. E aí você percebe o quê? Que o divino, apesar das coisas na natureza voltar na nossa cabeça, as porcarias que nós fazemos, isso não acontece de uma vez e com tudo. Então parece que ele é lento em irar-se, percebeu?
Mas acontece, rico em bondade e verdade. Só que aí fala assim, mostra a bondade à milésima geração, daí o conceito da data, de você preservar uma disciplina. Porque se você preservar o caminho, essa bondade que você percebe vai se repetindo, se repetindo. Por quanto? 1000 gerações, o negócio não acaba nunca. Só que, e aí ele perdoa os equívocos que são cometidos, ou seja, você percebe que às vezes você faz coisas e a coisa não vem na sua cabeça de uma vez. Então o que você entende por isso? Uma percepção de perdão, como se fosse. Porque você ficou, era pra vir um negócio, mas não veio, entendeu? E aí você percebeu que o Hashem é assim. Tem essa percepção dele. Só que aí o Moshe vem com a outra percepção, mas ele não isenta a culpa. Ou seja, tudo que você faz volta para você. E os efeitos negativos de certas coisas que nós fazemos não afetam só nós, afeta também futuras gerações. Então, isso são maneiras de você perceber o divino. Para quê? Para você moldar com essas percepções o seu comportamento no dia a dia. Então, isso é chamado os 13 atributos. Né? Shalosh Esrei Midot. As 13 medidas. Eu até prefiro a tradução literal do hebraico do que atributo, porque atributo é um conceito meio teológico. É as 13 medidas. As 13 medidas do divino. Medidas de percepção. Pequenas percepções que nos foi passado do divino. Então, as descrições dadas da sua misericórdia, etc., não são descrições dele. Tipo, literalmente Deus fica com dozinha de alguém. Não fica com dó de ninguém. Mas tentativas de colocar em cenas as consequências das percepções do modo que a gente comum entenda. Então, a pessoa não vai entender se você não falar desse jeito. Deus é misericordioso, Deus é compassivo. A pessoa entende melhor assim, entendeu? Tal qual uma mãe é misericordiosa com uma criança. O termo Rahum é usado para dizer que o divino é misericordioso com o ser humano. O divino não é literalmente pai nem mãe de ninguém. O divino não tem literalmente nenhum filho. Mas a nossa percepção disso é como se a gente fosse cuidado por um pai e por uma mãe. É como se o divino assumisse esse papel, entendeu? Embora ele não seja nada disso. Por isso que às vezes a percepção muda. Por exemplo, dependendo da crise histórica que a pessoa estiver vivendo, ela não vê o divino como pai nem como mãe, mas como um rei. Que é uma figura apática, que não está nem aí para você. Entende? É um rei, mesmo que seja um rei bom, que manda coisas boas ou que fala coisas boas, mas ele não se importa com você, literalmente, entendeu? Porque ele é o rei. E você não é nada. Você é a plebe lá, a escória que mora lá no subúrbio, entendeu? Mas, às vezes a percepção do divino é como um rei. Às vezes a percepção do divino é como um pai. Às vezes a percepção do divino é como uma mãe. Então muda as percepções. Mas são percepções, não é o que o divino é de fato. O divino não é nada disso. Ações percebidas do divino são chamadas misericordiosas apenas na questão metafórica. Novamente, tal qual o caso dos atributos antropomórficos, atributos de ações, compreendemos a divindade quando negamos os atributos. Ou seja, você tem que entender que o divino é chamado misericordioso e distinguir, saber que ele não é misericordioso literalmente. Assim. Ele não tem dó, não. Mas a nossa percepção do divino é essa. Às vezes a experiência é essa. E essa experiência ser assim é o que a gente chama de providência. É ela ser assim, porque não precisava ser assim. Mas ela é assim, por alguma razão. Então é possível interpretar a teologia negativa do Rambam em duas formas. Ou nós negamos todos os atributos essenciais, ou se afirmam os atributos condicionalmente. Tanto faz aí. É uma escolha pessoal. Quando você estiver conversando com alguém que não sabe nada, fala dos atributos como se fosse. Mas condicionalmente. Quando você estiver falando com alguém que entende, aí você não precisa, né, disso. Se negamos todos os atributos, não aplicamos ao divino, por exemplo, conceitos de sabedoria que conhecemos. A escritura vai dizer, o Hashem é sábio, mas não é sábio no sentido de um ser humano sábio, entendeu? A sabedoria do divino não é comum de um ser humano. O divino é um artista, né? Mas você pega um cara que faz um jardim bem bonito, o divino não é artista nesse sentido. A arte do divino está na natureza, numa floresta. Mas você olha na floresta, você não consegue ter tipo um design, né? Um negócio meio esquisito, tudo misturado. Coisa morta com coisa viva, um monte de cor misturada. Pois é, mas tem uma arte nisso. Tem uma beleza, que nem o universo. É uma coisa complexa, um monte de cor, poeira, cósmica. É uma coisa, parece caótica, mas não é, entendeu? Mas é que a sabedoria disso é uma sabedoria que a gente não consegue acessar. Por isso que a gente não é literalmente sabedoria como a gente pensa. Os termos são considerados apenas de modo metafórico, embora em relação ao divino signifiquem algo completamente distinto. E a gente ganha um pouquinho dessa percepção através da nossa consciência quando a gente foca no momento presente. Mas aí não dá para falar, porque se você falar já não é.
Você tem que perceber. Sendo esta a visão, o que quer que seja dito sobre a divindade oculta um sentido que transcende as palavras. Portanto, nada na Torá é literalmente aquilo que está escrito. Uma visão que é similar a isso é defendida pelo budismo, que também foca na superação da mentalidade para que o ego não atrapalhe a percepção do todo. Só para você entender que esse conhecimento do divino foi espalhado no mundo todo. Não é exclusividade da nossa tradição. Nunca foi, na verdade. Na visão de que os atributos são aplicados condicionalmente, fazemos distinção de um atributo emprestado da linguagem humana e aplicado ao divino. Os conceitos da existência, por exemplo, Deus existe, não quer dizer isso, entendeu? Porque Deus não existe nesse sentido de que a coisa física existe. Ele não é físico, ele não tem forma, ele não é composto de nada. Se fosse falar do ponto de vista da física, Deus não existe, na verdade. Porque ele não é composto de nenhuma partícula. Para uma coisa existir do ponto de vista da física, ele tem que ser composto de uma partícula específica que consiga ser medida e detectada em algum lugar. O divino não é composto de partícula nenhuma, então ele não existe nesse sentido da física. Então você pega um físico aí qualquer, ou um químico, ou um cientista, ele fala, não, do ponto de vista científico, Deus não existe. Isso está certo. Porque qual é o ponto de vista científico? A detecção de alguma coisa, de uma partícula, de uma vibração, de uma onda. O divino não tem onda, nem partícula, nem vibração, nem nada disso. Então tá certo. A existência do divino não é uma existência como os corpos compostos. É uma existência que precede os corpos compostos. Então é claro que não podia ser parecido com isso. Óbvio. Né? Então quando a gente diz existência, a gente não está falando como um objeto que existe. É só um conceito. Para você entender que o universo veio de um ponto em que nada havia. Nada composto havia. Havia o divino. Mas o divino não é composição. Então é isso que quer dizer. O universo veio de um ponto onde nada havia. Nada composto. E o divino é o não composto, o não manifesto. Que é o que causa que tudo exista. Não só que causa, mas que mantém tudo existindo. Tudo que existe, toda composição depende da não composição que está, digamos assim, nos bastidores de tudo isso. Mas essa não composição não é algo que você possa apontar o dedo. E se não fosse o divino nos ter feito conscientes, nós nunca nem íamos saber disso. O fato de estarmos olhando para isso através da nossa percepção é evidência do manifesto do divino em nós mesmos. Porque senão isso não seria nem possível de pensar. É como você perguntar para o peixe o que é água. Ele não vai saber o que é isso, porque é tudo o que está em volta dele. Então não é algo para ele, não é um objeto. É o que é o que está aí. A percepção do divino é essa. Você percebeu o divino como aquilo que é, como esse momento. O conceito de existência, o conhecimento são usados, mas não considerados rígidos. De tal modo que a sabedoria e o conhecimento do ser humano é visto como reflexo de algo real que só existiria no divino. O pesquisador Herbert Davison, na obra Moses Maimonides, The Man and His Works, que é uma percepção, um estudo e um livro recomendável, né? Argumenta que a visão do Ramban teria sido a segunda versão. Quando o Ramban negava os atributos essenciais, ele fazia de um modo não absoluto. Ou seja, o Ramban negava o conceito de vida, existência e sabedoria, ele negava que isso se aplica do mesmo modo que entendemos em nós. A escritura diz que o Hashem é o El Hai, a força viva. Mas não vivo no sentido que o Hashem tem órgãos, e esses órgãos estão vivos. Que ele tem um corpo e o corpo está vivo. Vida na Bíblia hebraica quer dizer movimento. Como todo o universo está em constante movimento, é nesse sentido que a força é viva, que ela está em movimento. Porque não tem nada parado no universo inteiro. Nem no nível subatômico, nem no nível macrocósmico. Tudo está em movimento. Então tudo é vivo nesse sentido, entendeu? Então é nesse sentido que o Hashem é o El Hai. E esse é o ponto. Porém ele observa, com a exceção única de que as ilustrações que o Rambam oferece não são dadas em termos negativos, mas em termos positivos que constroem entendimento negativista. Ou seja, o Rambam afirma coisas para que você negue percepções equivocadas. A visão de que todos os atributos devem ser negados absolutamente não deve ser descartada. Ele aponta para a realidade do entendimento de que a divindade é incomparável de qualquer modo. Isso serve para propósitos educacionais. O conceito de sabedoria e entendimento do divino não poderia mesmo sequer ser comparável ao que é visto num ser humano, dado que o ser humano é composto e o divino é incorpóreo. Não tem nem como comparar. Não há comparação de fato, mas tal saber apenas é acessível a alunos avançados, ou seja, pessoas que têm um grau de consciência para lidar com esse grau de complexidade na percepção da realidade. Como você adquire esse grau de consciência? Silenciando.
focando sua atenção no momento presente, distraindo sua mentalidade com coisas boas, aprendendo a manipular sua mentalidade para que ela atinja os seus objetivos. Estudando, meditando, fazendo disso uma disciplina, assumindo uma disciplina para você colocar a sua mente sobre rédeas. Você entender que você pode fazer isso, porque você não é ela, portanto ela é artificial. A gente, como eu falei, a gente passa a vida toda acreditando nos próprios pensamentos. Eu estou sentindo uma tristeza, então a pessoa acha que isso tem alguma significância. Não tem, a mentalidade pegou um pensamento, acreditou nele e criou com isso um sentimento. Isso não quer dizer nada, não é você. Você é quem percebeu que isso aconteceu. Na medida que você percebeu, você pode se desidentificar disso e não ser mais afetado pelas coisas que acontecem. Você consegue observar os sentimentos dentro de você sem ser tomado por isso, sem se confundir com isso. Isso é muito importante. Mas isso é um treino. Então, qual é o objetivo da dat, né? Da religião, no sentido judaico da palavra? É você assumir mesmo essa disciplina com seriedade e compromisso. Fazer isso de manhã até à noite. Lembrar-se de estar com a sua atenção focada ao momento presente. Quando sua mente quiser se desviar para passado, para futuro, você volta para cá. Quando você estiver trabalhando, trabalha com 100% da sua atenção. Quando você estiver estudando, como estamos fazendo agora, devote 100% da sua atenção a isso. 100%. Não 70%, não 60%. Sem distrações. Tudo sem distrações. Tudo com dedicação total. Tudo com 100% do seu coração. 100%. Então, você dedicar 100% ao momento presente é colocar o Hashem perante si sempre, que é a expressão do Shiviti. Né? Shiviti Adonai lenegdi tamid. Coloca o Hashem perante mim sempre. Que é focar o Hashem no momento presente. Então, ter o Hashem no momento presente é o que eleva o seu grau de consciência para você chegar nesse nível de entendimento. Portanto, você consegue fazendo isso praticando isso. Esse é o conhecimento avançado. Aos novatos, ou seja, quem ainda está na mentalidade, se confunde com crenças, opiniões, ainda está querendo saber qual que é o certo, ele ainda está perdido em pensamentos. Então você comenta sobre o divino usando a ideia de atributos. Não dá para falar a verdade para a pessoa porque ele não vai entender mesmo. Então você diz, não, Deus é bondoso, misericordioso, entendeu? Deus está olhando por você. Fala isso para a pessoa, porque ele não sabe que não é assim que funciona. E vai ensinando aos pouquinhos a pessoa a focar a atenção no momento presente. Quem é incapaz de acessar o conhecimento avançado, ou seja, está totalmente identificado com a mentalidade, deve receber o conhecimento simples mesmo. Ou seja, só o que está escrito literalmente no texto e deu. Além disso, a má interpretação de atributos pode gerar resultados ruins, como a idolatria, vista na ideia da trindade, por exemplo, ou no Corão divinizado, ou no politeísmo. Todas essas são confusões, porque a pessoa pega uma ideia e presta culto para a ideia. Então também não pode deixar o ignorante assim. Para apontar na direção oposta desses equívocos, fala-se dos conceitos de modo simplório. Ou seja, eu digo para a pessoa, pelo menos, que o divino é incorpóreo. Eu sei que ela não sabe o que isso quer dizer, mas eu digo para instruir ela. Portanto, ele não pode ser dividido em 3, por exemplo. Só para ela aprender isso. Eu sei que ela não sabe o que isso quer dizer, mas eu tenho que falar para ela não ficar lá na idolatria. Mesma coisa quando a pessoa acha que um livro é divino, no sentido de mágico, ou que Deus está encarnado no livro. Como essa crença aí da Idade Média do Corão divinizado. Então você diz para a pessoa, não, isso não pode ser verdade, porque o divino é incorpóreo. Mesma coisa o politeísmo, não pode ter várias divindades, porque o divino é incorpóreo, não é dividido em corpos para ter vários. Então tudo isso é para você instruir, mas de uma maneira muito básica. Não dá para aprofundar muito enquanto o estado de consciência da pessoa não mudar. Para quem é capaz de entender mais e melhor, se permite o acesso das complexidades na ciência divina, incluindo a teologia negativa, a teologia apofática, em suas propostas possíveis. Então, nesse ponto, nós finalmente concluímos, né, esse denso capítulo do Guia dos Perplexos, para iniciar, na nossa próxima aula, um novo capítulo, que vai nos levar um pouco mais além aí nesse processo. E o texto, a transcrição, esse próprio transcrição em formato PDF, será posteriormente compartilhado com os colaboradores do nosso projeto. Isso é uma das coisas que nós fazemos para as pessoas que contribuem de alguma maneira, dentro das suas possibilidades, para que o nosso projeto continue existindo mensalmente. Né? Elas contribuem para que o estudo de Torá de maneira racional, o estudo do guia, o estudo dessas obras clássicas, continue, porque isso é necessário. Né?
E como forma de agradecimento e reconhecimento do que cada um faz dentro daquilo que ele pode para manter o nosso projeto vivo, nós passamos para essas pessoas, através do nosso grupo no Telegram, a transcrição em PDF desses materiais, livros, nós compartilhamos lá com esses nossos colaboradores. Então quem ainda não é nosso colaborador, eu convido para que seja, né? Com valores que estejam na sua possibilidade, na sua realidade, para que você também participe da manutenção desse nosso projeto de estudo de Torá, desse nosso Beit Midrash. No mais, quem ainda não é participante, entre no nosso grupo no Facebook, Beit Midrash Livre, lá no Facebook. Responda as perguntinhas e ingresse, lá tem muitos estudos acadêmicos sobre Torá. E nos vemos na nossa próxima aula Bezrat Hashem Itbarach. Muito obrigado pela atenção e até a próxima Bezrat Hashem.